Minas Gerais como lar. Um nome que influencia pintores há mais de 80 anos. Um professor eternizado na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte. A Terra de Minas de hoje vai te contar a história de Alberto da Veiga Guinhar, um dos responsáveis pelo modernismo artístico mineiro. Enquanto ele viveu, não parou de pintar. A gente vai te levar para conhecer lugares onde as obras do pintor ainda estão preservadas. Véspera de São João. O quadro integra o acervo de um dos museus mais importantes do mundo, o MoMA de Nova York. No Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, estão Leia e Maura, mais conhecidas como as Gêmeas. E no MASP, em São Paulo, a figura do menino com camisa listrada. As obras de Guinhar estão espalhadas pelo mundo. Grande parte é conhecida do público, mas algumas estão, de certa forma, escondidas. Praça Raul Soares, centro de Belo Horizonte, prédio Andrade. Na década de 1940, ele se destacava na paisagem. Hoje é só mais um no entorno da praça, mas como poucos, conserva características de quando foi erguido. Quando a gente entra aqui, a sensação é de voltar no tempo. No hall, quase tudo está preservado e se mantém como na época da inauguração. Os lustres são originais, assim como o piso de mármore. Esse elevador também é o mesmo e ele vai nos levar para um tesouro escondido no último andar. O apartamento de 560 metros quadrados tem na parede da sala um grande painel de Guinhar. Apesar do nome Paisagem Colonial Mineira, muitos críticos consideram que a pintura parece mais uma cidade medieval. A montanha lembraria o Monte Saint-Michel, na França. Mas ela também tem elementos mineiros, construções de 1 e 2 andares, organizadas num traçado típico das cidades do ouro. Quem mora no apartamento hoje é a Gilma. Há anos convive com a obra de arte na sala de casa e conhece bem a história da pintura feita em 1946 como presente para o empresário Redelvin Andrade, o dono do edifício. Quando o Guinhar veio a convite do filho do Redelvin pintar, o pai amava Diamantina e queria que fosse feito a cidade de Diamantina. O Guinhar foi pintando e o Redelvin devia ficar viajando muito. E aí ele chegou e olhou o quadro e falou, mas isso não é Diamantina, não. Aí ele brigou com o Guinhar, né? E o Guinhar não assinou o quadro. Aí não assinou e ainda mandou um bilhete para a esposa do Redelvin. Eu passo aí tal dia para buscar o meu cavalete. E o Redelvin mandou pintar valete. Os traços de Guinhar só foram descobertos mais de 40 anos depois. A dona Dália era esposa do Hélio Barreto e ela veio morar nesse apartamento, ela comprou, ficou sabendo que aqui tinha um quadro nessa parede. Aí ela ficava louca para tirar essa tinta que estava cobrindo o quadro. Ela queria tirar. E o seu Hélio Barreto falava, não vão tirar não, porque diz que tem uma coisa muito feia aí debaixo. Mas aí um dia ela, curiosidade, né, ela pegou um pouco de álcool, começou a passar na parede e ela viu que lá tinha pintura. A descoberta virou até notícia nas páginas de uma revista da época. No texto há uma fala de Dona Dália.
Contratei um pintor, comprei 20 litros de álcool e trabalhamos 5 dias sem parar. Na década de 1990, o apartamento foi vendido novamente e nos anos 2000 apareceram interessados na pintura. Vieram algumas pessoas aqui no prédio, fizeram toda uma análise para ver se essa parede poderia ser retirada, para ser levado à obra, né? A ideia era tirar a parede por inteiro, recortar essa parede toda, levar ela até a sacada e da sacada içar ela para ela ser levada de navio, se eu não me engano era para o Japão, para um expositor de lá que é apaixonado pela obra do Guignard. Mas realmente isso é um risco, inclusive com a apólice de seguro muito alta se fosse fazer, porque primeiro pela dificuldade a parede teria que sair inteira, talvez em blocos e depois reconstituído, que seria uma pena, uma indelicadeza com a obra desse homem. Estudaram a estrutura da parede, viram que a parede realmente é uma parede estrutural, que é uma parede que ela é a estrutura da nossa casa de máquinas, que é a casa onde tem o motor do elevador, onde tem a caixa d'água, então ela não pode ser retirada. Uma outra forma de comercializar a obra era vendendo o apartamento. Em 2016, ele foi a leilão. Era 3 milhões na época o valor do apartamento. Mas o apartamento era na Praça Alves Soares, um belo apartamento, mas o apartamento sem garagem, aqueles prédios antigos, etc. Então valia realmente a pintura. Houve visitação, a procura, mas enfim, não se negociou em função talvez da dificuldade de ponto. Se tivesse pelo menos uma vaga de garagem, provavelmente todo mundo queria comprar só para querer curtir aquilo o resto da vida. O episódio no edifício Andrade não foi o primeiro em que Guignard pintou uma cidade onde nunca tinha posto os pés. Anos antes, em 1943, decorou o teto da casa do senador Barros Carvalho, no Rio de Janeiro, com uma paisagem de Olinda. São 23 metros quadrados que decoram a sala de jantar. A Prefeitura do Rio tombou o imóvel e a pintura, com uma Olinda imaginada, continua por lá. O senador ia descrevendo como é que os morros, as vielas, as igrejas e tal, como que seria, né, na imaginação, na memória do senador. E Guignard foi lá e pintou. E as pessoas entravam lá e reconheciam. De um lado você tem o mar com as ondas permanentes, pequenas ondinhas permanentes e as jangadas, e depois você tem a parte toda da praia e depois as construções, com as igrejas, com um cemitério, um engenho. Então são detalhes que a gente pode ver, observar, enfim, quando a gente olha com detalhe esse lindíssimo teto, que é raríssimo e é único. Ainda nos anos 1940, Guignard se mudou para Belo Horizonte para dirigir um curso de pintura e desenho a convite de Juscelino Kubitschek. As aulas, que no começo eram no Parque Municipal, deram origem à Escola Guignard. Por aqui, o artista continuou a depender da generosidade dos amigos. O artista nasceu com uma má formação nos lábios, céu da boca e nariz, e por isso tinha dificuldades de comunicação. Ele usava muito mímica. Então eu me lembro dele contar uma história de uma moça de salto e ele imitava o barulho do salto dela na calçada. Então ele usava muita mímica para substituir isso que ele notava que as pessoas às vezes não entendiam. O pintor estudou em escolas de arte da França e da Itália. Ele teve uma vida de Fausto na Europa, porque a mãe tinha muito dinheiro, mas quando ele chega no Brasil, realmente esse mundo tinha acabado e ele chega no Brasil sem dinheiro e passou vários problemas financeiros. Guignard teve a felicidade de ser recebido por várias e várias famílias, por vários e vários amigos, alguns pintores, alunos, que ficaram grandes companheiros, outras famílias que gostavam de arte. Guignard passou um tempo na casa de Mário Silésio, um dos alunos do curso de desenho e pintura. Antes de ir embora, o artista deixou uma paisagem mineira em uma das paredes.
Em 1980, a casa foi comprada por Lolita e Lúcio Pentanha Guimarães. O casal comprou o imóvel para fazer a sede de uma empresa de tecidos. Aí eles contrataram um pintor espanhol, especialista em restaurações, e pediram que ele retirasse o painel de guinhar da casa e instalasse aqui nessa outra residência onde o casal morava. A pintura de guinhar foi colocada em uma das paredes da área externa, local que em 2017 passou a funcionar como escritório do Bruno. É que ele alugou o imóvel e o transformou em um lar de idosos. Na minha primeira visita na casa, ainda para ver a questão toda do imóvel, né, do layout das estruturas aqui que a gente precisava montar, eu vi que era um guinhar. Eu falei assim, opa, tem algo de interessante aqui porque o valor monetário dele deve ser bem elevado. E de fato nos foi falado que realmente era algo muito valioso. Na época nos foi falado algo em torno de 3,5 milhões de reais. E eu falei assim, olha, eu não posso me responsabilizar absolutamente por isso. Solicitei aos proprietários então que colocassem um blindex para proteger o afresco, para justamente impedir que alguém tivesse acesso e transitasse próximo do afresco. A pintura ficou na parede até 2022, quando a família Pentanha solicitou a retirada. A Soraya foi responsável por coordenar todo o trabalho. Teve um faceamento, teve uma placa de poliuretano, teve uma placa de aço, um engradamento todo em metal, soldado e um travamento, todo soldado, para ele movimentar o mínimo possível e o mínimo possível ele sofrer qualquer avaria. Quando cortamos e vimos que eram 2 tijolos deitados, 56 centímetros de parede, quer dizer, uma parede extremamente larga, o estrutural viu e falou assim, olha, não pesa 1 tonelada, pesam 2. O que nós conseguimos, depois de cortar a parede, conseguimos desbastar um tijolo e transformamos o painel em 1 tonelada. Foi assim, 100% de sucesso. O painel foi a leilão em São Paulo por 5 milhões de reais, mas ainda está à venda. Guinhar morou também com a família de Antônio Joaquim de Almeida, que além de diretor do Museu do Ouro de Sabará, era casado com a escritora de livros infantis Lúcia Machado. A Lúcia morava na rua, acho que é Imorés ou Bernardo Guimarães, uma daquelas ruas ali perto da Igreja da Boa Viagem, e parece que tinha uma garagem que poderia abrigar uma pessoa, pode ser um puxado da casa que tinha banheiro e tinha quarto e tal. E para o Guinhar ter independência de ir e vir, ele ficou morando durante algum tempo nesse lugar com a Lúcia e o Antônio Joaquim. Em agradecimento pela estadia, Guinhar ilustrou alguns livros da autora. E ele dizia que precisava da mãe de uma pessoa que o protegesse, ele fala, que pegasse ele pela mão. Então, ele encontrou na Lúcia essa pessoa que poderia protegê-lo em momentos de falhas de tudo, ou porque ele estivesse doente, ou porque ele estivesse com fome, ou porque estivesse sem ter onde morar. O médico Santiago Americano Freire também hospedou o artista por 5 anos. Depois de uma segunda ou terceira síncope cardíaca, Guinhar precisava de uma vida mais sadia e mais tranquila. Eu morava só, em uma casa muito grande, e convidei-o para vir morar comigo. Eu estive lá várias vezes. Porque o Santiago e a Helena nos convidavam para ir, então eu tive mais oportunidade de estar com o Guinhar. Eu acho que ele se sentia acolhido, respeitado, ao mesmo tempo tendo uma casa, um quarto, um banheiro, comida, sem precisar se preocupar. Foi na casa do médico que Guinhar pintou um biombo, se inspirando nas pinceladas de um mestre da pintura renascentista. Guinhar gostava muito de Leonardo da Vinci. Então, muitas vezes, a obra dele, algumas paisagens dele, tem essa inspiração em Leonardo da Vinci. O tipo de perspectiva que ele utilizava, que a gente chama de perspectiva atmosférica, dessas onde você tem variações tonais e tal.
O edifício leva o nome do artista, mas aqui no número 200 da Rua Caraça, no bairro Serra, a homenagem não está só no letreiro. Esse caminho dá acesso ao salão de festas do prédio. Aqui, antigamente, era a casa da artista e escultora Leda Gontijo. Ela foi aluna de Guignard e uma grande amiga. Aqui, o artista pintou um mural no teto da casa com cerca de 30 metros quadrados, que talvez seja o maior deixado pelo pintor. A Samaritana é uma das filhas da Leda e vai mostrar pra gente essa obra lindíssima, né? Tudo bem, Samaritana? Prazer muito grande. Vamos entrar para aqui era a entrada principal da casa. Então, quando você chegava, você via essa pintura que representava o descobrimento do Brasil. Claro que ele não tinha ideia da história e o meu irmão mais velho ficava implicando com ele, porque quando Cabral chegou aqui, já tinha casa, já tinha igreja, e que a foz do Amazonas não era daquele jeito. E depois dele ter feito isso, ele começou a fazer essas vigas, que é um contraponto que ninguém entende. Só depois que ele explicou que eram as imagens que ele tinha da Baviera quando ele morou na Alemanha. Porque ele achava que a casa tinha um estilo, né? Assim. Ah, é. A casa era uma espécie de um chalé suíço enorme. E passando para essa outra sala, que era a sala principal, ele resolveu reproduzir Minas. Então você vai prestar atenção que cada quadro é como se fosse uma cidade mineira. A gente gostava muito dele e ele adorava a mamãe, porque a mamãe foi das primeiras alunas dele na escola do parque. Ela tinha alma de artista. O artista preza o trabalho do colega, do amigo. Então, mesmo quando começaram as negociações da venda daqui, porque ela não queria mais morar aqui no apartamento, porque ela detestava apartamento, a primeira condição foi essa. Quem quiser comprar, porque é um terreno muito grande, muito valorizado, pode comprar. Mas o teto do Guignard é inavendível. O teto foi restaurado em 1998. Guignard era um artista que muitas vezes, em muitas épocas da vida dele, ele trabalhou em condições precárias. Você acha que ele usava uma palheta limpinha, o azul ali separadinho do amarelo, separadinho do verde? Guignard não pintava assim, Guignard usava tudo, até a exaustão ali da cor da palheta, mesmo suja, ele ainda conduzia a cor e o trabalho dessa maneira. E aí, logo em seguida, eu fui continuar as minhas tentativas. E aí, dessa forma, eu consegui realmente chegar nas cores, o que para mim foi um aprendizado enorme, porque aí a gente começa a compreender que, além de você entender a técnica, para você fazer um bom trabalho de restauração, você tem que entender a história do artista. Depois do intervalo, a gente pega a estrada para conhecer a Ouro Preto de Guignard, cidade que o artista chamava de amor e inspiração. Hoje, no Globo Rural, a recuperação na região serrana do Rio de Janeiro, 13 anos depois da grande tragédia ambiental. As novidades da Expo Inter no Rio Grande do Sul. Globo Rural. Hoje, às 7:50 da manhã. Candidatos a vereador da coligação Liberta Varginha. Prezado amigo leitor, eu sou o professor Afrânio Galdino, candidato pela primeira vez. Pela família, saúde, educação, trabalho, cultura e lazer, vote 11123. Professor Afrânio Galdino desta vez. Olá pessoal, sou Toki Miyake. Quem me conhece sabe como sou.
Vou trabalhar pela saúde, pelo esporte e pela causa animal. Vote consciente. Vote 11600. Toque Miyake. Está chegando o Festival de Blues mais charmoso do sul de Minas. Dias 7 e 8 de setembro no Pico do Piripau, Cambuquira. Atrações confirmadas: Blues Etílicos, B2 Regional, Afrodite e muito mais. Acesse no Instagram perfil Pico do Blues e garanta já o seu ingresso. Hoje Varginha está no rumo errado. Precisamos de mudança. E essa mudança não virá pelas mãos daqueles que governam a cidade há tantos anos. Nossa cidade precisa de um prefeito com novas ideias, que trabalhe mais. Um prefeito apaixonado por Varginha, porque um futuro melhor não se faz com políticas velhas. Aniversário de 10 anos VN Autosserviço. Vem aproveitar. Ovos brancos 20 unidades, R$ 9,98. Pão francês, R$ 7,99 o quilo. Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Leite longa vida Italac, 1 litro, R$ 3,99. VN Autosserviço. Há 10 anos com você. Síndico, vê caminhão de mudança suspeito, mas ninguém no prédio vai se mudar. Liga pro 190 e é rede. Quando polícia e comunidade jogam em rede, a segurança ganha. Acesse o site e faça parte dessa rede. Vote nos candidatos a vereador do MDB. Vamos trabalhar para melhorar o ensino profissionalizante. Sou candidato a vereador. Pacelli da Manocelli. Vote 15013. Escute, por favor. Marcinho do Lava Jato quer ser vereador. Meu número é 15556. Vote. Conto com vocês. 15556. Vote CAC, 55 e confirmar. CAC. Varginha acelera pro futuro, com força, coragem, respeito e união. Que tá bom, tem que seguir, o trabalho continua. Com Leonardo Ciassi, Varginha está em boas mãos. É no Ciassi, 55 votar, vote Ciassi. 55 e confirmar, é no Ciassi. 55 votar, é no Ciassi. 55 votar, vote Ciassi. 55 e confirmar, Ciassi. Zefa e seu Tico Leonel estão cercados de gente querendo tomar o que é deles. Agora pense, não é melhor ter os inimigos por perto? Nós precisamos agir mais com a cabeça do que com o coração. E Deodora e Ariosto planejam uma aliança com os Leonel. O prefeito Sababodó, ele e mais uns tipos aí mal intencionados, eles podem conseguir base legal para parar a exploração na Gruta Azul. Eu acho que isso não é do interesse de ninguém aqui nessa mesa. Amanhã, no Rancho Fundo. Vote nos candidatos a vereador do PSD. Já sou vereador. Quero continuar trabalhando pela saúde e educação. Vote Bebeto, 55600. Tamo junto. Olá, por mais mobilidade, segurança e educação, vote Francinelso Soares Feijão, 55755. Vote Ciassi, 55 e confirmar. Ciassi. Vamos apresentar propostas inovadoras para Varginha. Propostas autorais do sul da cidade, que é o coração do sul de Minas. E olha, nós queremos te conhecer e queremos tomar um café aí na sua casa. E nós, assim como vocês, amamos Varginha e acreditamos no nosso povo. E sabemos qual o caminho para fazer a nossa cidade crescer, se libertar e fazer a mudança que o povo quer. Eu sei, e você também sabe, Varginha merece muito mais. Uma viagem marcada por sacrifícios, medo constante e decisões fatais. Todos os anos, pelo menos 250 pessoas são encontradas mortas nesta parte do deserto, mas provavelmente são milhares. Hoje, no Fantástico. 4h20 da manhã, agora... O diário dramático dos imigrantes dispostos a qualquer negócio para conseguir asilo nos Estados Unidos. Ali atrás a gente está vendo o coiote dar as últimas instruções para os imigrantes. Para fugir da deportação, alguns grupos escolhem enfrentar um dos desertos mais hostis do planeta. No quinto dia, 13 pessoas já tinham morrido.
O relato chocante de uma sobrevivente que há 40 anos se dedica a acolher quem passa pela mesma situação. É reportagem especial. É logo depois do Domingão com o Hulk. Desde que foi morar em Belo Horizonte, Guinhar passou a visitar Ouro Preto constantemente. A cidade se tornou a musa do artista. Pelos casarões antigos, ele deixou amizades e histórias eternizadas em seus traços. Na casa dos amigos Rodrigo e Graciema Melo Franco de Andrade, pintou um armário e um retrato da inconfidente Marília de Dirceu. Esse quadro está sendo um problema, que ele está se desfazendo com a umidade, né? Ela está passando atualmente por um processo de conservação. É uma técnica de conservação que você cola papéis, é um papel japonês, apropriado para isso, você cola, porque aí você para a degradação até que seja feito um processo de restauração e de conservação. É um trabalho, nessa época, quase que de joalheira, assim, você pegar caquinhos de pedacinhos que caem e colando. Assim. Aqui no pouso do Chico Rei, onde o Guinhar costumava ficar hospedado, o artista demonstrou gratidão em vários pontos da casa. Ele decorou as janelas com flores e pássaros e fez uma homenagem às amigas e donas da pousada nesse armário de canto, que tem a assinatura e a alma do artista. É um agradecimento de coração por poder estar aqui com ela, estar em Ouro Preto, com pessoas ilustres que vinham aqui, né? Essa coisa da troca muito grande, uma coisa de amor mesmo. Era um espírito iluminado, fazia as coisas todas de alma. E isso é muito bonito. O Ricardo é neto da Lili Correia de Araújo, uma dinamarquesa que veio para o Brasil com o marido Pedro Luiz Correia de Araújo. Antes de morar em Ouro Preto, o casal já tinha conhecido Guinhar no Rio de Janeiro. Guinhar chegou muito abalado de uma temporada que ele passou na Itália. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele procurou meu avô. Meu avô estava muito bem de vida. Era um cara com um coração enorme também, que nem o Guinhar. Eles moravam todos juntos no Leme, em casinhas com pitangueira, bem nos anos 30. E morava Portinari, de Cavalcante, Burle Marx, Guinhar e meus avós. Eles foram ficando amigos, trocavam quadros, obras de arte, um do outro. Era uma irmandade. A pousada foi o segundo lar dos avós do Ricardo em Ouro Preto. Antes eles moravam na Casa das Lajes, atual Centro Cultural Palácio Douro. Guinhar também ficou hospedado por lá. O espaço ainda preserva 2 lamparinas e uma porta decoradas pelo artista. Ele gostava tanto de Ouro Preto que escolheu a cidade para morar. Em 1961, uma associação criada para gerir o dinheiro da venda dos quadros do pintor chegou a comprar uma casa para ele. Mas o lugar precisava de reforma. Enquanto aguardava, passou a viver com amigos na cidade histórica. Mas 6 meses depois, Guinhar se sentiu mal e foi levado para um hospital em Belo Horizonte. O pintor morreu sem nunca ter morado em uma casa que pudesse ter chamado de sua. Guinhar foi enterrado no cemitério da Igreja São Francisco de Assis, um dos monumentos mais bonitos de Ouro Preto, a cidade que o pintor chamava de amor e inspiração. O Terra de Minas fica por aqui. Você pode rever todos os programas lá no Globoplay. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz.